Começamos com o ritmo que ferve, hein, no Ministério da Economia, em Brasília. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios, que modifica, então, o cálculo do teto de gastos para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. E essa votação foi por 23 votos favoráveis e 11 contrários. Agora, a matéria vai ser encaminhada para a Câmara, onde vai precisar de 308 votos em 2 turnos para ser de fato aprovada. E tem mais um pedágio ainda para esse assunto, porque depois disso a PEC será votada no Senado Federal. O relator da proposta, o deputado Hugo Mota, comentou a abertura desse espaço fiscal, não é? Se existe de fato esse espaço fiscal e de que maneira vão criar esse espaço. Vamos ouvir. Nós estamos com esse movimento, tendo para o ano de 2022 o surgimento de um espaço fiscal de mais de 39 bilhões de reais. Quando isso se soma aos precatórios, nós estamos falando aí de algo na casa de 83 bilhões de reais de espaço fiscal que serão abertos para o ano que vem. Se o nosso texto for aprovado, em dezembro, nenhuma delas receberá menos de R$ 400 por mês até dezembro de 2022. Tameia Danelon. Eu comecei falando que a gente falaria aqui sobre o ritmo efervescente do Ministério da Economia, mas chamei o assunto que diz respeito aos parlamentares justamente porque está tudo conectado, tudo emaranhado, só que com um nó nessa relação, Tameia, de saber de onde vai tirar dinheiro para bancar uma necessidade que é um fato, que é a fome dos brasileiros. Como você avalia, então, essa PEC dos precatórios? Então, eu gostei muito da analogia que o Molica fez comparando com o termômetro, né? Porque essa alteração no texto da PEC dos precatórios, que muda a correção do teto de gastos, né? Ele, de fato, gera esse espaço. Ele é uma elevação de 83 bilhões de reais, onde o governo poderia utilizar para o pagamento de precatórios e, eventualmente, também para o pagamento do Auxílio Brasil, esse aumento para R$ 400. Agora, é uma elevação do teto e uma elevação artificial, porque a receita não foi elevada. Então, da onde que virá esse dinheiro para custear esses benefícios? Então, achei muito interessante a analogia que o Molica fez da questão do termômetro, né? Porque legalmente, falando formalmente, falando com essa aprovação do Congresso, que se continuar caminhando essa aprovação, no ponto de vista fiscal está correto, né? Tem essa possibilidade do governo gastar mais. Agora, quando o mercado escuta isso, que vai elevar os gastos do governo, que o governo vai gastar mais e sem saber de onde vem essa receita, porque até então não houve a aprovação da reforma tributária, que eventualmente poderia gerar uma maior arrecadação. Então, causa mesmo essa desconfiança, causa essa confusão toda no mercado, que até acredito que tem impactado até nessas demissões que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Então, por um lado, o governo, ele tem que se preocupar, sim, com os mais pobres. Por conta dos efeitos da pandemia, a inflação aumentou demais, o poder de compra das pessoas diminuiu. Então, a princípio, seria interessante que houvesse esse aumento nesses benefícios sociais. Agora, ainda que haja uma melhora imediata para a população, o prejuízo vai ficar para depois. A conta terá que ser paga em médio ou longo prazo. Eu vou aproveitar esse gancho do que disseste, Tameia, dessa debandada, não é, do Ministério da Economia, porque são assuntos absolutamente conectados. Bom, em teoria, o Ministério da Economia disse uma coisa, mas nos bastidores ficou evidente que tem relação direta. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e também o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, seguiram esse mesmo caminho de pedirem as contas e darem tchau, né? Deixarem os seus cargos. De acordo com uma nota enviada pelo Ministério da Economia, esses pedidos de demissão foram todos por razões pessoais. Mas, de acordo com a apuração da analista da CNN, Renata Agostini, o valor de R$ 400 estipulado para o Auxílio Brasil não foi apoiado pela equipe econômica e isso influenciou a saída em massa da pasta.
Tameia Danelon, como você avalia essas demissões? Você acredita que é um sentimento de não queremos estar aqui quando essa corda estourar, porque vai estourar e a gente sabe disso? Eu acho que pode ser isso, sim, Elise. Embora na nota oficial seja dito que foi por motivos pessoais, é muito difícil, né? 4 secretários saírem ao mesmo tempo e bem no dia em que foi anunciado essa elevação do Auxílio Brasil. A equipe econômica, basicamente formada por liberais, os liberais pretendem enxugar o Estado, né? Diminuir os benefícios assistencialistas. Por mais que muitas vezes sejam necessários, não pode também aumentar sem que haja uma previsão de receita, sem ter de onde tirar. Então, este aumento desse auxílio social, faz com que aumente também a percepção do risco Brasil. Porque de onde vai tirar esse dinheiro? Então, o mercado, né? Que o mercado é formado por investidores, por poupadores, pessoas que compram ações na bolsa, dólar, etc., fica apreensivo. Fica pensando, opa, vai ter um furo no teto de gastos? Já teve esse aumento artificial do teto de gastos, caso seja aprovado. Então, isso gera um clima de desconfiança no mercado e aumenta esse risco Brasil, o custo dos investimentos. Quando isso acontece, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro sai do país. Não são privilegiadas investimentos no Brasil, nas empresas, na bolsa. Com a saída de dinheiro do país, o dólar automaticamente sobe. E subindo o dólar é uma sequência muito ruim para a nossa economia, porque sobe a inflação, aumenta os juros. E com esse aumento dos juros, quem que vai ser impactado? Vai ser impactado os empresários, as empresas terão esse impacto, porque não poderão tomar empréstimos, com juros vão estar muito altos, os preços estarão mais altos. Por conta disso, pode gerar outras medidas que vão resultar numa grande recessão, como, por exemplo, iniciar demissões, baixar a produtividade. Então, por mais que essa medida, ainda que tenha essa finalidade de auxílio aos mais necessitados, tem que ver em médio e longo prazo o resultado disso. Então, veja, não é porque o Estado está distribuindo dinheiro que ele está gerando riqueza. Porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os particulares, são os empresários, são os trabalhadores, com aumento da produção, com aumento de serviços. Então, essa emissão de dinheiro, digamos assim, com aumento de auxílio, sem ter de onde tirar, sem ter uma receita suficiente, faz com que a economia fique fragilizada. E quando eu falo economia, eu não estou falando com uma visão elitista, que seria banqueiros, os altos investidores, não. Porque a economia, ela resulta diretamente no trabalhador, diretamente no brasileiro, com esse aumento da inflação, com o aumento dos juros e no desemprego que vai fatalmente gerar com essa medida. E depois dessa saída em massa do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro disse à CNN que Paulo Guedes fica no governo, que tudo permanece igual e que segue com a agenda de reformas. Mas, de acordo com uma apuração do analista da CNN, Caio Junqueira, interlocutores de Guedes estão aconselhando o ministro a deixar o cargo e salvar a sua biografia. Tameia Danelon, na sua avaliação, Paulo Guedes sai ou fica do governo? Olha, Elisa, eu acredito que ele vai continuar, porque ele mesmo anunciou essa intenção do governo de aumentar os benefícios sociais. Foi recentemente isso. Então, ele se comprometeu que o governo iria aumentar esses benefícios sociais por conta dos efeitos da pandemia, por conta das medidas restritivas econômicas adotadas que gerou essa inflação. Então, me parece que ele está, sim, de acordo com esse aumento, embora a equipe econômica tenha dado indicativos de que não estavam de acordo com essa medida, né? Porque até muitos argumentam que pode ter um caráter populista, eleitoreiro, por conta das eleições do ano que vem. Então, como o próprio ministro já tinha anunciado que o governo ia se esforçar para aumentar esses benefícios sociais, eu acredito que ele esteja de acordo e penso que ele vai continuar. Mas a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer de fato. Veremos então nas próximas horas e durante o fim de semana o que deve ocorrer. 8h55, vamos ao próximo assunto. Seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil com o quadro Liberdade de Opinião. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos.
Como Alan está morando nos Estados Unidos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que inicie o processo de extradição imediatamente. O blogueiro é investigado em 2 inquéritos, o das fake news e também o das milícias digitais. Como você avalia então, Tameia, esse pedido de prisão preventiva de Alan dos Santos? Então, Elisa, como eu sou professora de processo penal, vou fazer uma análise bem jurídica, né? Sempre lembrando que eu não falo em nome da instituição a qual faço parte, mas como professora de processo penal. Bem, o primeiro ponto, Elisa, que me chama muita atenção é o seguinte: o jornalista Alan dos Santos, ele não tem foro privilegiado perante o STF. Ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é ministro de Estado. Então, não há justificativa para que haja uma decisão pela sua prisão pela Corte Suprema do nosso país. Eventualmente, uma pessoa que não tem foro perante o Supremo até poderia ser julgado pelo Supremo, caso ela tivesse praticado um crime juntamente com outra que tem foro no Supremo. Então, se tivesse elementos que o jornalista Alan dos Santos estivesse praticando crimes com um deputado federal, por exemplo, com um senador ou com um ministro de Estado. Agora, tudo é muito nebuloso em todos esses inquéritos, né? Seja o inquérito das fake news, seja o inquérito dos atos antidemocráticos, que já foi arquivado e foi aberto esse outro procedimento de eventuais milícias digitais, que não é nem tipificado no Código Penal. Então, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a menção que Alan dos Santos integrava uma organização criminosa. Agora, se é uma organização criminosa, tem que ter no mínimo 4 pessoas. Quem são essas outras pessoas? Não há indicativo de nomes, se são deputados, se não são. Então, é tudo muito nebuloso. Há uma previsibilidade também da prática de inúmeros crimes, de que ele teria praticado crimes contra a honra, crimes de ameaça, crime de racismo, de lavagem de dinheiro, organização criminosa. Mas veja, numa peça judicial, seja num pedido de prisão, ou seja numa decisão que decreta uma prisão, não basta indicar quais os artigos do Código Penal foram cometidos, quais os crimes previstos na legislação penal foram cometidos. É importante trazer os fatos. Então, na decisão do ministro Alexandre está escrito que ele teria praticado crimes de racismo, teria incitado prática de atos contra grupos raciais, étnicos, religiosos. Agora, quais foram esses atos, né? O que foi dito? Então, nada está claro, isso prejudica a eventual defesa. Então, quando não se indica as pessoas que integram essa eventual organização criminosa, quando não se indica qual eventual ato de lavagem de dinheiro foi praticado, porque lá na decisão está escrito que foi praticado lavagem de dinheiro. Agora, veja, lavagem de dinheiro pressupõe-se a prática de um crime anterior. Então, lava-se dinheiro oriundo do tráfico de drogas, por exemplo, oriundo de uma corrupção. Agora, qual foi o crime anterior praticado? Um crime contra a honra? Um crime de ameaça? Então, praticar crimes contra a honra gera um dinheiro a ser lavado? Então, está tudo muito nebuloso. Juridicamente falando, eu não vejo fundamento para esse pedido de prisão preventiva. Inclusive, o próprio Procurador-Geral da República foi contra esse pedido formulado pela Polícia Federal. Então, eu não vejo elementos também para já se iniciar um pedido de extradição. Na nossa história, tivemos apenas esse é o segundo pedido de extradição. Não sei se vocês se recordam do caso do Pisolato. O Pisolato já havia sido condenado, né, no escândalo do Mensalão e havia fugido para a Itália. Aí não houve uma fuga, pelo que consta, ele mudou seu domicílio durante o inquérito, onde ele não tinha nenhuma medida constritiva contra ele. Então, como professora de processo penal, eu não vejo elementos jurídicos que sustentem esse pedido de prisão preventiva. Tameia, gostaria de lhe fazer mais perguntas, mas estou vendo ali que faltam 3 segundos para as 9 horas da manhã, 9 horas em ponto. Então, para manter a democracia aqui com os meus colegas, eu tenho de encerrar o quadro. Mas agradeço, viu, pelas opiniões de hoje. Bom fim de semana, Tameia. Eu que agradeço. Bom final de semana, Elisa.